O Ministério Público quer que o médico Nicodêmio Júnior volte para a cadeia. A promotora de justiça que cuida do caso está revoltada. Eu fico me perguntando quantos relatos de mulheres vítimas de abuso sexual serão necessários para a gente responsabilizar um único agressor. E a polícia afirma que depois que o ginecologista foi solto, pacientes estão com medo e, por isso, desistindo de denunciar os abusos. Alerta de golpe: um homem é preso tentando usar o Pix para simular um pagamento. Assunto para Tássia Fernandes. Pois é, ele fazia o agendamento desse pagamento por meio do Pix, mas depois cancelava e o estabelecimento é que ficava no prejuízo. Covid-19, Rio Verde libera festas para 1.000 convidados em ambientes fechados. Vamos falar do retorno das aulas 100% presenciais na rede estadual de educação. Pais de alunos pedem a continuidade também das aulas online. Esse pedido vem principalmente de quem tem filho com alguma comorbidade e tem medo da Covid. E você vai ver que a Saneago suspende rodízio no fornecimento de água em Goianésia, Crixás e São Luís do Norte. Uma ideia que pode muito bem se multiplicar por Goiás. Donos de uma padaria de Santa Helena oferecem café da manhã para quem não está podendo comprar. Essas e outras notícias você vê agora no Jornal Anhanguera. Olá, muito bom dia para você. Chegamos na metade da semana, agora 11h49. Bom jornal para a gente. Vamos começar. Um vereador de São Simão foi afastado do cargo depois que o Ministério Público denunciou que o parlamentar apresentou o documento falso para se candidatar. Quem chega com essa história ao vivo é a repórter Manuela Messias. Oi, Manu, bom dia para você. Bom dia para você, Thiago, e para todo mundo que acompanha a gente também. Esse afastamento foi pedido pelo promotor de justiça do Ministério Público, Fabrício Lamas. Bom, ele pediu o afastamento cautelar, então, do vereador de São Simão, Gilmar Cirino dos Santos, mais conhecido como Gilmar do Garimpo. De acordo com o Ministério Público, gente, o vereador teria apresentado um documento falso quando foi se candidatar ao cargo, mais precisamente um diploma de ensino médio falso. Na investigação foi apurado que no documento tinham informações erradas, como o nome dos pais dele e o nome da cidade também, onde ele disse ter estudado, também estava errado. Na data que ele disse ter estudado em uma determinada escola, essa escola estava fechada. Os responsáveis pela escola onde ele disse ter estudado negaram tudo e, inclusive, abriram um boletim de ocorrência, registraram um boletim de ocorrência contra o vereador. O promotor Fabrício Lamas mandou um vídeo para a gente falando um pouco sobre esse caso, sobre o afastamento desse vereador. Vamos ver. O Ministério Público considera essa situação gravíssima. Afinal, se na primeira ocasião em que a pessoa vai levar os seus documentos para ser candidato, ela já apresenta um documento falso, é de se duvidar da seriedade ali que o cargo exige, que a representação popular exige, sendo muito grave, sendo, em nossa visão, algo muito sério e a ser combatido. Diante disso, o Ministério Público ofereceu denúncia na 97ª Zona Eleitoral pelo crime de uso de documento falso. E também, considerando a gravidade dos fatos e considerando a existência de histórico criminal, o Ministério Público reputou por bem impedir o afastamento do vereador de suas funções até o julgamento do processo. Pois é, Thiago, ele está afastado então das suas funções, mas vai continuar recebendo o salário normalmente, tá? O vereador vai ser investigado então pelo crime de uso de documento falso. Thiago, ainda falando da cidade de São Simão, o município foi alvo também de uma investigação da Polícia Federal de Minas Gerais, que cumpriu mandados de busca e apreensão e também de prisão lá na cidade de São Simão. A Polícia Federal não divulgou o nome, mas disse que prendeu um vereador da cidade porque ele é suspeito de participar de um esquema de tráfico de drogas e armas e também de lavagem de dinheiro. A gente segue acompanhando por aqui essa história e todas as novidades desse assunto a gente traz para vocês aqui na nossa programação. Por favor, viu, Manu? Obrigado por sua participação.
Nós pedimos um posicionamento sobre o afastamento do vereador Gilmar Cirino para a Câmara de Vereadores de São Simão, mas ainda não tivemos retorno. Nós não conseguimos contato com a defesa do vereador afastado, então, o Gilmar dos Santos. Sobre o assunto da prisão de um vereador na cidade, a Câmara disse que não vai se manifestar por enquanto. Olha, a Polícia Civil de Goiás prendeu um policial militar reformado e um guarda civil municipal em Formosa, na região do entorno de Brasília. Eles são investigados por suspeita de recebimento de propina para a liberação de veículos apreendidos. Esse é o assunto para o Danilo Moreira, que está em Lusiânia. Ei, Danilo, 11h53, bom dia. Ô Tiago, bom dia para você também, para todo mundo que acompanha a gente aqui no J1, viu? Essas prisões preventivas aí envolveram um policial militar reformado que na época era chefe da Superintendência de Trânsito e Transportes lá de Formosa e uma guarda civil municipal, viu? Eles são suspeitos aí, Tiago, de fazer cobranças indevidas de veículos que estavam apreendidos aí no pátio desse órgão, viu? Muitas dessas cobranças eram feitas, mas não havia necessidade sequer de pagamento. Já outras eram pedidas aí com valores bem acima do preço oficial do órgão, a exemplo de taxas, quando um veículo está apreendido no pátio do órgão. Segundo a polícia, eles cobravam aí um valor de R$500 a R$800, ou seja, um valor muito acima do que é exigido aí pelo órgão. De acordo com a polícia, esse esquema de pagamento indevido era feito quando o motorista chegava aí no órgão para fazer a retirada, para tentar retirar aí o veículo, ou também os próprios agentes entravam em contato com esses motoristas pedindo para que eles pudessem ir até o órgão, Tiago. Essas investigações, elas continuam porque a polícia acredita que outras pessoas possam estar envolvidas aí nesse esquema criminoso e, segundo a polícia, esse policial militar reformado, que na época era chefe do órgão e essa guarda civil municipal, eles podem responder aí pelos crimes de peculato, corrupção passiva e associação criminosa contra a administração pública entre os anos de 2019 e 2020. Tiago. Obrigado por sua participação, Danilo. 2 pessoas foram presas em Uruaçu, no norte do estado, por apropriação indébita e transporte de mercadoria sem procedência. O que chamou a atenção da polícia neste caso foi que os ocupantes do carro tinham diamantes nos bolsos da calça. O Tiago Costa vai contar essa história pra gente. Oi, Tiago, bom dia. Bom dia para você, Tiago. Bom dia para todos que acompanham a gente. Exatamente. A Polícia Rodoviária Federal de Uruaçu encontrou, então, essas esmeraldas dentro dos bolsos da calça desses 2 ocupantes e também esse veículo que estava com esses 2 ocupantes por apropriação indébita. O veículo acabou sendo apreendido. Isso porque esses homens teriam alugado esse carro, pegado de terceiros. Esse carro é de uma locadora que fica em Londrina, lá no estado do Paraná. Então a polícia encontrou com esses 2 homens, quando foi revistar eles, 137 pedras de esmeraldas e outras pedras preciosas. Esses homens acabaram sendo levados para a Delegacia de Polícia Civil lá de Uruaçu, junto com as pedras preciosas e também esse carro que agora deve ser devolvido para a locadora, já que esses homens não teriam devolvido esse carro. Agora eles vão responder por esses crimes. Tiago, volto com você no estúdio. Obrigado por sua participação. Bom trabalho aí em Porangatu, Tiago. Tem a vinheta, não tem? Vamos seguindo então. Aí... Entrou a vinheta, ela tem vida própria, né? Vamos seguindo. O Abimael Castro é morador de Chapadão do Céu e mandou um vídeo reclamando que o esgoto está sendo jogado dentro do rio Água Amarela, que fica ao lado da casa dele. Segundo o Abimael, a estação de tratamento de esgoto do município está cheia e, por isso, o esgoto está despejando lá. Ele disse que já procurou ajuda, mas até agora nada foi feito. Vamos dar uma olhada no vídeo que ele mandou. Aqui, ó, esgoto céu aberto. Vieram com a máquina, fizeram uma vala. Essa vala aqui, gente, vai até na beira do rio. Eu fui lá até na beira do rio. Essa vala vai até na beira do rio, cai dentro do rio. Isso aqui eu vi, ó, eu fui lá. Eu provei que isso aqui tudo, ó.
situação tá feia, né? Em nota, a Prefeitura de Chapadão do Céu disse que sabe desse problema e que isso acontece por conta de ligações clandestinas feitas por moradores na região de esgoto do bairro Jardim Terra Nova. Disse ainda que está em fase final de licitação para dar início à construção de uma nova unidade de tratamento de esgoto. Claro, a gente vai ficar de olho nessa história. Quero aproveitar o QVT aqui para pedir para você baixar de graça aí no seu celular e mandar também a sua sugestão de reportagem. Você pode fazer um vídeo, como fez o nosso telespectador aí, reclamando de alguma coisa, mostrando algo curioso pra gente. Você baixa de graça e ajuda a gente a fazer o seu Jornal Anhanguera, combinado? 11h58. Olha, a falta de energia elétrica tem deixado os moradores de Vicentinópolis, no sul do estado, na bronca. Uma moradora mandou mensagem pra gente dizendo que ficou mais de 24 horas sem luz em casa. Ela disse que ligou várias vezes para a Enel reclamando da situação, mas o serviço não foi normalizado, inclusive deixando prejuízos. Insulinas usadas para o tratamento da diabetes estragaram por falta de refrigeração. Nossa produção em Itumbiara procurou a Enel. A empresa disse que a chuva rompeu cabos de distribuição na região, afetando o fornecimento de energia elétrica. A empresa já fez o reparo, mas disse que o transformador que atende o cliente permanece desligado por conta do risco de choque elétrico por causa das instalações internas. E a Enel tem batido na tecla de que colocou mais equipes nas ruas e que tem feito investimentos para melhorar o serviço desde que assumiu a concessão em Goiás. Mais uma avaliação da Agência Nacional de Energia Elétrica, que fiscaliza as distribuidoras do país, apontou que o desempenho da Enel neste ano foi insatisfatório e que o tempo de interrupção chegou a aumentar na comparação com o ano passado. A Enel afirma que já investiu mais de 4 bilhões de reais em novas redes, subestações e religadores automáticos, como este. Com um clique no mouse, eles podem decidir em abrir, fechar, manobrar e restabelecer a energia para o cliente de uma maneira muito mais rápida. Mas as reclamações contra a empresa, registradas nos canais de atendimento da ANEEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica, aumentaram quase 30% de um ano para o outro. De janeiro a setembro do ano passado, 1.281 clientes buscaram ajuda da agência para ter a energia religada. De janeiro a setembro deste ano, o número subiu para 1.762. A ANEEL, que fiscaliza as 52 distribuidoras de energia do país, exigiu no final do ano passado que a Enel apresentasse um plano de resultados com metas objetivas para melhorar a qualidade do serviço e a continuidade no fornecimento de energia elétrica aqui em Goiás. As metas são baseadas em 2 indicadores principais. O DEC, que é a duração da interrupção, ou seja, o tempo em que o goiano fica sem energia durante o ano, e o FEC, que mostra a frequência dessas interrupções. Com base nesses 2 indicadores, a agência reguladora concluiu que o desempenho da Enel neste ano foi insatisfatório. A nota técnica emitida pela ANEEL diz que desde o mês de abril deste ano, o indicador DEC, que mede o tempo de interrupção, vem apresentando tendência de piora, sendo o resultado de junho de 2021, de 16 horas e 48 minutos, pior do que o resultado de dezembro de 2020, e mais de 2 horas superior ao limite que está em contrato, que é de 14 horas e 11 minutos. O resultado do indicador FEC, que mostra a frequência de interrupções no mês de junho deste ano, foi de 8,81 interrupções. É pior do que o resultado de fevereiro. Por fim, a nota técnica diz que, considerando que as metas para setembro estão longe de serem alcançadas, percebe-se que o desempenho da Enel Goiás no plano de resultados está insatisfatório, motivo pelo qual recomenda a reprovação antecipada. A ANEEL ainda exige no documento que a Enel apresente um novo plano de resultados para os próximos 12 meses. O diretor de Planejamento e Gestão da Enel disse que a frequência das interrupções está dentro do que é exigido por contrato. A gente saiu do antigo controlador, chegamos a ter 38 horas de duração
de interrupção, e hoje a gente tem um indicador de 16 horas e meia. E para que a gente consiga evoluir ainda mais, são necessários mais investimentos, ou trabalhos diferentes de manutenção, e a gente está trabalhando nisso nesse momento. Tem mais problema e tem mais gente revoltada, como os moradores de Nova Aurora. Eles ficaram mais de 30 horas sem energia. Você imaginou o que é isso? Mais de um dia. Quem tem os detalhes pra gente é a repórter Aline Braga, de Catalão. Muita gente perdeu, inclusive, alimento, né, Aline? Num período onde está tudo caro, pode perder nada. É com você. Boa tarde. Pois é, Tiago, bota revolta nisso, viu? E prejuízos também. Boa tarde para você, para todo mundo que está acompanhando o Jornal Anhanguera, primeira edição. Olha só, os moradores de Nova Aurora, eles ficaram exatamente 31 horas sem energia elétrica. O problema começou lá na segunda-feira à tarde e só terminou ontem à noite. A gente esteve lá em Nova Aurora, nós conversamos com comerciantes, também com donas de casa. O sentimento é um só, de impotência e de muitos problemas, né, que acontecem por causa da falta de energia. Isso tudo aconteceu depois do temporal de segunda-feira e o pessoal ficou sem a energia elétrica. O temporal foi rapidinho, foi cerca de meia hora, mas os ventos muito fortes, os ventos chegaram a 90 quilômetros por hora. E a consequência disso foram esses enormes problemas lá em Nova Aurora e também em Goiandira. Só que em Goiandira o problema foi solucionado no mesmo dia. Em Nova Aurora, não. As donas de casa perderam tudo que tinha na geladeira, carnes descongelaram, o pessoal que trabalha em comércio, quem pôde se virou. Teve gente que precisou alugar, como é que chama? Gerador, eu esqueci o nome. Teve que alugar gerador, muitos comerciantes precisaram alugar para conseguir trabalhar e aí mais problema, porque tiveram que comprar os combustíveis, né, para o gerador funcionar. Teve gente também que trabalhou à luz de velas ou então com lanternas, então uma série de problemas que aconteceram lá na cidade de Nova Aurora. A luz só foi restabelecida às 8h30 da noite de ontem, viu, Tiago? Bonitinha demais, esquecendo a palavra gerador. E sabe o que é pior, Aline? As chuvas acabaram de começar, imagina quando elas se intensificarem, esse problema será que vai piorar? Fica aí o questionamento, né? Obrigado por sua participação, até mais. Em nota, a Enel informou que 12 postes caíram por causa do temporal, teve rompimento também de vários cabos. O local onde a rede foi danificada estava alagado e com muito barro, por isso dificultou o trabalho dos técnicos e isso, claro, de acordo com a Enel.